Olha, eu gostei da posse do Nelson Tait, da fala dele, da fala do presidente. Eu acho que existia uma narrativa muito ideológica, oportunista e binária, de que o Mandetta representava a ciência e o presidente Bolsonaro o obscurantismo. E não é nada disso, né? Na verdade, o problema da permanência do Mandetta no ministério tinha muito a ver justamente com a parte política. E os dois não estavam se bicando. Inclusive, havia muita hipocrisia. Vamos lembrar que na fatídica entrevista que ele concedeu ao Fantástico, uma emissora que é claramente oposta, contrária ao governo, ele citou o episódio da padaria, né, o qual ele estava já também achando que o presidente Bolsonaro tinha ido naquela mesma padaria que ele frequentava também, para deixar claro que sabia de alguma coisa, que ele teria frequentado a padaria. Mas há muita hipocrisia nisso tudo. Hoje, na despedida, o ex-ministro está circulando em tudo que é rede social, abraçou sem máscara alguma, numa mini aglomeração, funcionários do Ministério. Então há muita hipocrisia nesse discurso, porque se o Bolsonaro vai numa padaria, isso é obscurantismo, isso é uma afronta ao seu ministro e tudo mais. E se o próprio ministro faz isso, abraça funcionários sem máscara e tudo, aí é um humanitário sensível que canta na sua despedida. Então, no Brasil a gente sabe que importa muito mais quem fala as coisas e faz as coisas do que o que é feito, né? Porque há muito duplo padrão. A fala do Bolsonaro é correta em condenar o autoritarismo, e isso expõe também outra hipocrisia. Muitos falavam que o risco de autoritarismo no Brasil vinha do presidente Bolsonaro, sendo que ele acerta ao dizer que acha um absurdo prender uma moça que está num banco de praça pública, enquanto governadores têm ido por esse caminho, e é sim algo que deveria entrar no debate. É um excesso, é um abuso, na minha opinião. Ele, com coragem, assume a responsabilidade de defender de novo a abertura e diz que se abrirem, começarem a abrir logo e começar a escalonar muito a quantidade de óbitos, é óbvio que iam jogar isso na conta deles. Já estão tentando fazer isso de forma muito oportunista e macabra, sendo que não há lotação de leitos no país ainda, ou seja, nenhuma morte das 2.100 e poucas se deve a nada ligado a isolamento ou não, é indiferente nesse aspecto. E a fala dele de buscar um equilíbrio entre ele e o Mandetta, que ele elogiou, né, mas somando um com o outro e dividindo por dois, eu vejo como uma coisa prudente. Exatamente, o Mandetta representava uma posição de intransigência em nome da ciência, sem ser exatamente ciência, de que não pode abrir, de que tem que manter o isolamento. O presidente Bolsonaro quer relaxar o isolamento. O que ele está dizendo para o ministro, novo, na minha interpretação, é o seguinte: olha, nem lá nem cá, você tenta buscar aí justamente um equilíbrio entre esse peso da economia e esse peso da saúde. E o próprio Tait, aí eu chego para terminar na fala do novo ministro, vai nessa direção. Ele foca em gente, né, no final, economia, saúde, não é uma dicotomia, é uma falsa dicotomia. O que importa são seres humanos, são pessoas, e ambas, a saúde e a economia, impactam as pessoas. Ele lembrou que o desemprego, por exemplo, tira a pessoa do seguro de saúde, muitas vezes sobrecarrega o SUS. Então isso, no final das contas, impacta a saúde também, né? Diz que os pobres sofrem mais, e é exatamente uma sensibilidade que eu acho que o presidente está tendo em focar nessa questão da quarentena, que para a classe média, na sua casa, com reservas financeiras e estabilidade de emprego, é muito mais fácil falar em hashtag fique em casa do que os mais pobres, né? E falou também das questões dos casos locais, que é outra coisa que eu venho chamando a atenção há muito tempo. Nós estamos no Brasil, por conta da OMS, que errou muito mais do que acertou até aqui, adotando diretrizes de um sapato tamanho único para todo um Brasil de 5.500 municípios. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Tem municípios com pouquíssimo caso, hospitais vazios e confinados em casa. E o trabalho fechado, o comércio fechado. Então, é fundamental tentar buscar aí algum tipo de equilíbrio também. Por fim, o ministro demonstrou otimismo com os remédios, coisa que o ministro Marco Pontes também tinha feito, e parece que no Brasil atual está proibido demonstrar certo otimismo com qualquer tipo de possibilidade de cura ou atenuar a hospitalização, porque, de fato, fica cada vez mais claro, existe os corona lovers, aqueles que estão na torcida do Covid-19.